Eita, que amém fraco. Graça e paz. Amém, isso aí. E vocês estão andando com Deus? Qual é o tema? Andando com Deus. Vamos bem forte dizer? Fé. Andando com Deus. Andando com Deus. Então eu estarei falando um pouco mais sobre o tema como começamos a andar com Deus. Então nós vamos conversar sobre essa questão, começando a andar com Deus. A nossa vida é como uma caminhada. A Bíblia até afirma que nós somos peregrinos. Somos como peregrinos, né? Somos como forasteiros, somos caminhantes. E nesta caminhada nós temos companhia, companheiros. E uma pergunta importante para todos nós é: quem tem sido os seus companheiros na caminhada? A vida é caminhada, a vida é caminhar, a vida é peregrina. Nós somos como caminhantes. E a pergunta que o tema está nos fazendo é: quem tem sido os seus companheiros? Qual é a pergunta? Quem tem sido os seus companheiros? A Bíblia vai nos mostrar que existiram várias pessoas que tiveram como companheiro Deus. Eles tiveram como companheiro Deus. Uma destas pessoas, são várias. Eu queria, quem está com a Bíblia aí, ou tem na internet, no celular, vamos lá, a gente vai ler alguns versículos. A Bíblia vai nos mostrar que várias pessoas, elas tiveram Deus como companhia, Deus como companheiro. E a característica de uma pessoa crente é andar com Deus. A maior virtude de um ser humano cristão é andar com Deus. O maior elogio que um crente pode receber é de que ele anda com Deus. Você pode até ambicionar ter pessoas famosas ao seu lado, um jogador famoso, um cantor famoso, uma pessoa famosa, mas a maior virtude, o maior elogio, a maior bênção é ter Deus como companhia. Quem são os seus companheiros? Gênesis, abra sua Bíblia, por favor. Em Gênesis, capítulo 5, Noé é o primeiro personagem que descrito na Bíblia como aquele que andou com Deus. Noé teve companhia na sua caminhada. Ele não estava sozinho ou mal acompanhado. Existem dois problemas que enfrentamos na nossa caminhada. Viver é caminhar. Nós podemos estar caminhando com más companhias ou sozinhos. Mas a melhor maneira de caminharmos é caminharmos bem e caminharmos com uma boa companhia. E não existe companheiro melhor e maior do que Jesus, do que o próprio Deus. Veja aí na sua Bíblia. Andou Enoque com Deus, verso 22, a primeira frase. Vamos repetir? Andou Enoque com Deus. Acharam? Gênesis 5, 22, a primeira frase. Andou Enoque com Deus. Vamos bem forte repetir? Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Veja o versículo 24. Andou Enoque com Deus. Enoque fez a diferença na sua geração. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, o capítulo 5 de Gênesis vai mostrar vários nomes. Adão viveu 100 e poucos anos, teve filhos e filhas e morreu. Gênesis capítulo 5, verso 7, ou melhor, verso 4 diz: 7, o filho de Adão viveu não sei quantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Enos nasceu, viveu, teve filhos e filhas e morreu. Mas quando chega em Enoque é diferente. Ele não diz assim: Enoque nasceu, viveu, teve filhos e morreu. Ele diz: Enoque viveu
e andou com Deus. Como é que você quer viver a sua vida? Você só quer apenas viver, ter filhos, conquistas materiais, ou ter uma vida marcada por comunhão com Deus? Essa foi a grande diferença na vida de Noé. Ele viveu em comunhão com Deus. Ele teve Deus como seu companheiro, como a sua companhia. Gênesis 6:9, abra sua Bíblia por favor. Gênesis 6:9. O que que diz? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com... Pode ser mais forte? Noé... Vamos ver só as meninas falando, ver se elas estão mais animadas. Só as meninas. Noé... Eita! Agora os rapazes, vamos ver? Eita, empatou. Vamos todo mundo junto para desempatar? Muito bem, Noé andava com Deus. É interessante, porque a narrativa, ela vai insistindo nessa verdade. Noé andava com Deus. Enoque, veja que o nome de Enoque se repete naqueles 2 versículos. Enoque, ele andava com Deus. Ou seja, a narrativa quer enfatizar esta realidade. Ele não só andava, ele não só vivia de qualquer maneira, ele não só deixava a vida levar, como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, ele andou de maneira diferenciada. Ele não fez como diz o ditado: Maria vai com as outras, está todo mundo indo, eu vou na onda, eu vou na mesma cultura, eu vou na mesma vibe. Não, ele quis viver de maneira diferenciada, ele quis fazer a diferença, ele quis viver uma vida de comunhão com Deus, ele quis andar com Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Andar com Deus não é fingir que anda com Deus, é andar com Deus de verdade. Deus nos conhece, de Deus não se vive fingindo. A gente pode fingir para um amigo, para as pessoas da igreja, mas a gente não finge para Deus, porque Deus nos conhece, Ele nos conhece de verdade. Abra sua Bíblia em Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos repetir essa última frase? Anda na minha presença e ser perfeito. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença, não se distancia de mim, não se misture com companhias que vão estragar a tua alma, arruinar a tua vida, te inutilizar na caminhada. Anda na minha presença, vem ser meu amigo. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus se dispõe a ser o nosso companheiro na caminhada. Não precisa estar sozinho, não precisa continuar na solidão. Há um companheiro real, há um amigo verdadeiro. O nome dele é o Senhor Deus. Ele diz: Abraão, anda na minha presença. E essa palavra, nessa tarde, se renova nas nossas vidas. Deus está aqui nesse lugar. Você crê? E pela palavra dele, ele manifesta a sua presença. E como ele naquele dia convidou Abraão para que ele pudesse andar com Abraão, ele também nos convida nessa tarde, dizendo: anda na minha presença, fica perto de mim, não te distancies da minha presença, anda comigo, faz como Enoque, faz como Noé, faz como Abraão. Veja, abra sua Bíblia no 24, Gênesis 24, 40. Abraão aqui já está velhinho, ele já tem um filho chamado Isaac. Ele quer que o filho dele case, e ele manda o seu servo
procurar para ele uma esposa. Naquela época era mais fácil, né? Veja, o verso 40. Gênesis 24, 40. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando. Vamos repetir somente essa frase? O Senhor em cuja presença eu ando. Significa dizer que Abraão ouviu o conselho de Deus. Lembra no capítulo 17? Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença, caminhemos como amigos, não vá sozinho, não vá mal acompanhado, anda na minha presença. E no final da vida, Abraão chega e diz: o Senhor, cuja presença eu ando, eu andei com Ele, Ele foi meu amigo, eu pude desfrutar da companhia do Senhor. É isso que a palavra está nos dizendo nessa tarde. Você não precisa estar sozinho na caminhada, nem mal acompanhado. Você precisa ter o companheiro certo, o amigo real. O Senhor, por intermédio da palavra, apresenta-se para nós como aquele que está disposto a ser o nosso companheiro, o nosso amigo nessa jornada, neste vale de lágrimas, nesta vida difícil, de lutas, de tentações, de dificuldades. Mas nós podemos andar com Deus, ser amigo de Deus, conhecê-lo de verdade, desfrutar da sua presença de maneira real, de maneira viva. Não é só religião, não é só superficialidade, é conhecê-lo de verdade. E no final da caminhada, você poder olhar para trás e dizer: eu não estive sozinho, mal acompanhado, Deus foi o meu amigo. Abra sua Bíblia no Salmo 116, versículo 9. Olha o que o salmista afirma. Olha o que o salmista afirma. Salmo 116, 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Salmo 116, verso 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos juntos repetir? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos mais forte? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Enoque andou com Deus. Eu vou falar o nome e você repete, conclui a frase. Enoque, Noé, Abraão, o salmista. Andarei na presença do Senhor. Eu não vou continuar sozinho, mal acompanhado, me escondendo. Eu quero que Deus seja meu amigo, meu companheiro nesta caminhada. Andarei na presença do Senhor. Não se distancie do Senhor. Não encha o seu coração de maus companheiros, de más companhias. Miqueias. Aí eu quero ver quem vai encontrar. Miqueias. Na Bíblia, né? De papel, né, no caso. Miqueias. Eu vou dar uma dica. Está entre Gênesis e Apocalipse. 4. Quem achar primeiro fica de pé e lê bem alto. Miqueias 4, 5. Uma salva de palmas aí, ele achou rápido, né? Miqueias 4, 5. Porque todos os povos, olha só, vamos ler juntos? Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Nós somos diferentes. Quanto aos outros povos, eles estão andando com aquelas e aquelas outras companhias. Você não é todo mundo. Você não é do mundo, você é povo de Deus.
Você é diferente. Você foi alcançado pela graça. Portanto, a sua vida não deve se assemelhar a todo mundo. Ah, mas está todo mundo fazendo. Vão me chamar de sei lá o que, vão me criticar, vão ficar fazendo piada com a minha cara. É melhor receber as críticas do mundo e ser companheiro, amigo de Deus, do que estar recebendo os aplausos do mundo e distante de Deus. É isso que Miqueias diz. Vamos ler mais uma vez. Porque todos os povos andam, cada um em o nome do seu Deus. Mas quanto a nós, o que é que vai acontecer conosco? Andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Até quando? Para sempre. Noé. Só tem Lucas aqui, rapaz. Noé. Enoque. Abraão. E o salmista? Miqueias. Moisés. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 13, 4. Deuteronômio 13, 4. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 13, 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Só a primeira parte. Deuteronômio 13, verso 4. Andareis após o Senhor vosso Deus. Ou seja, a gente trilha os seus passos, a gente vai após Ele, porque somos quem somos. E para não ficar só no Antigo Testamento, vamos ler um texto do Novo Testamento, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. O que diz? Digo, porém, andai no Espírito. Só essa frase. Andai no Espírito. É a outra forma de afirmarmos que precisamos andar com Deus. O que é que eu quis mostrar a vocês lendo todos esses versículos? A Bíblia está repleta de exortações a andarmos com Deus. A Bíblia está repleta de encorajamentos, mostrando vários seres humanos como eu e como você. Você não precisa ser um super crente, você não precisa ser alguém, né, tipo que tem uma auréola assim na cabeça. Não, eram seres humanos, mas eles se dispuseram a ter Deus como companhia, a trilharem como peregrinos, mas na presença do Senhor. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, Moisés andou com Deus. E você? Com quem você tem andado? Quem tem sido as suas companhias? Quem tem sido os seus conselheiros? Quem tem sido os seus verdadeiros amigos? Não apenas a companhia no sentido físico, mas as companhias que têm preenchido o teu tempo, a tua mente, a tua alma. O que você tem permitido que ocupe o espaço da tua existência? Com quem você tem andado? Sozinho ou mal acompanhado? Mas a segunda questão que eu queria conversar com vocês nessa tarde é: o que é andar com Deus? A gente viu várias pessoas andando com Deus, mas aí surge uma pergunta: na prática, qual é o tema da nossa EBF? Qual é o tema? Mas na prática, o que é andar com Deus? Andar com Deus, em primeiro lugar, nós vamos aprender isso em Hebreus 11. Qual é o primeiro personagem da Bíblia que é descrito como aquele que andou com Deus? O primeiro. Hebreus 11, 5. Qual o primeiro personagem da Bíblia descrito como quem andou com Deus? Enoque. Qual foi o primeiro personagem da Bíblia descrito que andou com Deus? Enoque.
Enoque, Noé, Abraão. O que é andar com Deus? Você anda com Deus? O que é andar com Deus? Hebreus 11, 5. Olha quem aparece aqui. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Última frase do versículo de número 5. De haver agradado a Deus. Vamos ouvir? De haver agradado a Deus. O texto está citando quem? Enoque. Lembra de Enoque, lá de Gênesis capítulo de número 5? Diz que ele andou com Deus. Mas esse versículo nos revela o que significa andar com Deus. Andar com Deus é viver uma vida que agrada a Deus. Andar com Deus é viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Andar com Deus é desejar viver uma vida de santidade. Eu não posso dizer que eu ando com Deus. Eu não posso dizer que Deus é meu amigo e eu sou amigo de Deus e Ele está comigo na caminhada da vida, se eu não tenho disposto a minha vida a viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Andar com Deus é preciso viver uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus é uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Você tem andado com Deus? Sim ou não? Sim. Mas a outra pergunta é: no seu andar com Deus, você tem realmente, na prática, não é só na teoria, na prática, você tem realmente obedecido o que Deus manda? Você tem vivido uma vida de obediência? Não é de perfeição. Ah, pastor, o senhor quer que a gente seja perfeito? Não é de perfeição, porque ainda nós somos falhos e pecadores. Mas os amigos de Deus, eles lutam para viver uma vida que agrada a Deus. Ele é meu amigo, Ele está comigo, Ele me ama e eu amo. E porque Ele me ama e eu amo, eu vou agradá-lo. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar essa pessoa. Quando a gente ama a Deus, a gente vai desejar agradá-lo. Andar com Deus é viver uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus é uma vida de santidade, uma vida de obediência. Viver com Deus, em segundo lugar, é servir de acordo com o dom que Deus nos concede. Andar com Deus é obedecer os seus mandamentos. Andar com Deus é se dispor a servir segundo o dom que Deus nos dá. Deus concede a nós dons. Deus concede a nós capacidades. O que é um dom? É uma capacidade. Deus dá a cada um. E andar com Deus é se dispor a servir através da capacidade que Deus nos dá. É viver para a glória de Deus. Deus te dá um dom. Deus vai te dar uma vocação. Deus vai te capacitar a realizar coisas, a fazer coisas através da sua profissão. Mas andar com Deus é exercer a sua vocação para a glória de Deus e para o benefício das pessoas. Não é só ser movido por avareza, vaidades, orgulho, soberba, mas é ser movido pelo desejo de glorificar a Deus em tudo. Há um versículo na Bíblia que diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para o quê? Para a glória de Deus. Deus me deu inteligência, Deus me deu um dom, Deus me deu capacidade. Ele é meu amigo, Ele é a minha companhia. Eu vou honrá-lo, eu vou glorificá-lo. Glorifique a Deus com o dom que Deus lhe deu. Glorifique a Deus com as capacidades, os talentos, as habilidades que Deus tem lhe dado. Faça para a glória de Deus. Faça para abençoar as pessoas. Faça para um bom testemunho. Quem anda com Deus, obedece a Deus. Repita comigo: quem anda com Deus,
Pode ser mais forte. Quem anda com Deus? Quem anda com Deus, em segundo lugar, se dispõe a servir, segundo o dom, segundo a capacidade. E a última pergunta. Mas antes da última, eu queria ler um versículo. Judas é um pequeno livro, vizinho ao Apocalipse. Você encontra Apocalipse, aí volta uma folha assim, aí tem o livro de Judas. Veja que, interessante, não sei se você está observando, mas vários livros do Novo Testamento citam Enoque. O primeiro foi Hebreus 11:5, que diz que ele viveu uma vida para agradar a Deus. Mas o outro livro que cita Enoque é Judas, verso 14. Judas 14. Quanto a estes, acharam? Quanto a estes foi que também profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Na primeira vez que Enoque é citado como alguém que vive uma vida para agradar a Deus. A segunda vez que Enoque é citado, ele é apresentado como um profeta. O que é profecia? Profecia é um dom que Deus concede. Então andar com Deus é exercer o meu dom, o meu talento, a minha vocação, segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Ande com Deus, obedeça os mandamentos do Senhor, ande com Deus, faça a diferença, exerça a sua vocação, se profissionalize, busque desenvolver o seu talento, mas não como todo mundo, como qualquer um. Vá para a escola, vá para a universidade, se prepare na sua vocação, mas faça a diferença. Você tem Deus na vida, você tem um amigo leal, real e presente. Ah, fulana está fazendo isso, Beltrano aquilo. Por misericórdia e graça, eu tenho Deus na minha vida, Ele é o meu amigo na caminhada, eu vou viver de maneira diferenciada. Mas a segunda e última colocação: como a gente começa a andar com Deus? Enoque, vamos lá gente, quem está ligado aí? Enoque, Abraão e Noé. E você? Tem andado com Deus? Quem anda com Deus, obedece. Quem anda com Deus se dispõe a servir para a glória de Deus, segundo a vocação. Por último, como é que a gente começa a andar com Deus? Vocês estão dizendo que andam com Deus. Então como é que a gente começa a andar com Deus? A gente começa a andar com Deus quando paramos de andar no nosso próprio caminho. Tem gente que quer andar em dois caminhos. Ele quer um pé no caminho de Deus e um pé no caminho do mundo. Ele está rachado, ele está dividido. Deus não quer isso. Ele quer que a gente ande no seu caminho. Deus tem um caminho. E para andarmos com Deus, nós precisamos parar de andar no nosso próprio caminho. O autor desse livro, Andando com Deus, eu recomendo a leitura do Jeremiah Burong. Ele vai dizer o seguinte: todo ser humano, por natureza, inclina-se para longe da presença de Deus. Escute por favor, todo ser humano, por natureza, inclina-se para onde? Para longe da presença de Deus. O caminho em que os homens naturalmente caminham é um caminho de morte, dos seus próprios corações. Portanto, se nós queremos começar a andar com Deus, é preciso parar de andar no nosso próprio caminho. Que Deus, por misericórdia e graça, nos faça parar de andar neste caminho. É um caminho de queda. Eu vou andar
pelo caminho do meu próprio coração. É isso que o mundo está dizendo o tempo todo. Ouça o que o seu coração está dizendo. Não é isso que o mundo fala? Mas o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus, porque o caminho de Deus nos conduz para a vida. Portanto, nós começamos a andar com Deus quando nós paramos de andar no nosso próprio caminho. Que Deus, por misericórdia e graça, nos faça parar de andar neste caminho. Às vezes um caminho de morte, de queda, que o próprio Deus possa dizer para nós: pare, pare, pare de andar neste caminho, pare de continuar nessa vereda, você vai arruinar sua alma, você vai destruir a sua vida. Pare. Pela palavra de Deus, nessa tarde o Senhor está dizendo a mim e a ti: pare, não prossiga neste caminho, não continue trilhando este caminho, é perigoso, pare. O Senhor diz nessa tarde: pare. Repita comigo essa palavra: o Senhor diz nessa tarde: pare. Ele te trouxe aqui. Isso aqui não é só entretenimento, isso aqui não é só diversão, é Deus falando ao nosso coração, e Ele está dizendo para ti nesta tarde: pare, pare, pare de andar por este caminho. Não é caminho de crente, não é caminho de vida, não é caminho de paz, não é caminho de alegria. Pare. Não basta apenas ouvir, não basta apenas falar da boca para fora: eu ando com Deus. Andar com Deus é sair do caminho de morte, de pecado, de queda, de vícios, de visões e de coisas que não glorificam a Deus. Pare. O Senhor nos diz nessa tarde, pode ser mais forte: o Senhor nos diz nessa tarde: pare, volte logo. Que você possa refletir: onde eu estou? Que caminho que é este? Que caminho é este? Para onde eu estou indo? Para onde esse caminho vai me levar? A minha alma, a minha mente, o meu corpo? Caminho de vícios, de ruína. Pare e pense. Pare e pense. Onde estamos? Para onde vamos? É perigoso continuar no caminho de morte, de pecado, de vazio, de inutilidade. O mundo sorri, aplaude. O mundo declara que é liberdade e alegria, mas no fim é sofrimento, é dor e lágrimas. Quantas meninas, quantos rapazes infelizes, angustiados, pensando só em morrer. Os irmãos sabem que a nossa geração tem vivenciado um número alarmante de suicídio. As pessoas declaram: é liberdade, é alegria, é felicidade, mas distante de Deus, da presença de Deus, não há real alegria, verdadeira felicidade. O dinheiro, os prazeres, as diversões não são capazes de preencher a nossa alma, gerar real alegria. O mundo oferece vício, o mundo oferece barulho, o mundo oferece bagunça, mas no dia seguinte, de manhã, a alma está vazia, o corpo adoecido, a mente adoentada. Para andar com Deus, é preciso parar de andar no nosso próprio caminho. Segundo, para andar com Deus, o próprio Deus não só diz pare, Ele revela para nós o caminho. Olha como Deus é bom. Ele chega para nós e diz: pare, esse não é o caminho. Mas Ele não só faz isso, Ele nos mostra um novo caminho. Esse é o caminho. Vamos ler comigo Isaías
30, 21. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo. Qual é a palavra que diz? Este é o caminho, andai por ele. Qual é a palavra? Este é o caminho, andai por ele. Vamos repetir bem forte? Este é o caminho, andai por ele. Primeiro ele diz: pare, não continue neste caminho, é perigoso. Mas ele não só nos manda parar, ele traz uma palavra secreta, uma palavra poderosa. E eu espero que nessa tarde você esteja ouvindo esta palavra secreta e poderosa, e que você possa identificar dizendo: Deus está falando comigo. Ele está dizendo: há um caminho novo, há um caminho de vida. Pare de prosseguir nesta direção, neste caminho. Volte-se para um caminho de vida. Conforme nos diz o versículo 21. Este é o caminho. Este é o caminho. Há um caminho novo. Leia comigo o 35. Isaías 35. Isaías 35, 8. Olha só que coisa maravilhosa. Isaías 35, 8. Por favor, acompanhe. E ali haverá o quê? Bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O caminho é bom porque é santo. Onde há santidade, há bondade. Onde há santidade, há verdadeira felicidade. O mundo procura felicidade. Eu e você procuramos sermos felizes. Mas saibamos de uma coisa: não desfrutaremos de felicidade se não trilharmos o caminho bom da santidade. Tem gente que tem dinheiro, seguidores, fama, bens, mas eles não têm felicidade. Não há felicidade se abandonarmos o caminho bom da santidade. Por isso que ele diz: ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Verso 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Este é o caminho, andai por ele. O Senhor nos chama a um caminho bom, a um caminho seguro. Por isso que ele está usando aqui uma linguagem poética para dizer: não, o leão, animais ferozes. Ou seja, ele está nos descrevendo o tipo de caminho. É um caminho bom, é um caminho de santidade, é um caminho seguro, é um caminho de amizade com Deus. Anda no caminho quem se reconcilia com Deus pela fé. Só podemos andar com Deus se tivermos paz com Deus, e só teremos paz com Deus através de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Capítulo 5. Verso 18. Ora, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos juntos o 20? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos repetir só a última frase: que vos reconcilieis com Deus. Mais forte: que vos reconcilieis com Deus. Como é que começa a nossa caminhada com Deus? Primeiro, eu preciso parar de andar no meu próprio caminho. Número 2, eu preciso enxergar o bom caminho, o caminho de Deus.
Número 3, eu preciso me reconciliar com Deus. Ninguém anda no mesmo caminho em briga. Você já viu 2 inimigos andarem juntos no mesmo caminho? Não. Então, se a gente quer andar com Deus no bom caminho que Deus nos mostra, é preciso nos reconciliar com Deus. E é isso que esse versículo está dizendo. O final do verso diz: reconciliem-se com Deus, estabeleça paz com Deus. O pecado trouxe guerra entre nós e Deus. Naturalmente o ser humano está em guerra, em inimizade contra Deus. Mas através de Jesus, os nossos pecados são perdoados, a nossa vida é transformada. E agora, por causa de Jesus, nós podemos nos tornar amigos de Deus. Se reconcilie com Deus, entregue a sua vida a Jesus de verdade, converta-se de todo o coração. Não seja apenas um mero religioso, como se fosse um participante de um clube social. Não, Deus te chama a uma real experiência com Ele, a reconciliação com Ele. E como é que isso acontece? Quando eu me volto para Ele de todo o coração, quando eu me arrependo de meus pecados, e quando eu creio em Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Em quarto lugar, eu já estou caminhando para o fim. Desenvolva comunhão com Deus. Não apenas reconciliação, mas comunhão. No caminho, a gente está com Ele. Ele é como um pai. Já viram? Acho que vocês já experimentaram essa experiência. Você está caminhando e o seu pai segurar na sua mão. Às vezes, quando você era criança, agora não, né? Está todo mundo, os rapazes, imagina aí, Lucas. Estou andando, teu pai segurando na tua mão agora. Mas quando você era um criancinha, às vezes tinha situações que o pai lhe segurava, você se sentia seguro. Se você escorregava, ele lhe sustentava. Se você corria em direção a um perigo, ele te segurava. Então, qual é o princípio? Eu preciso depender dele na caminhada, mas eu preciso também assumir as minhas responsabilidades na caminhada. Eu preciso lutar contra o pecado. Eu preciso fugir da aparência do mal. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Nem todo mundo, mas agora todo mundo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pare, veja o caminho, reconcilie-se com Deus. Agora, reconciliado com Deus, você está no caminho. E no caminho a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, porque Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Lute, fuja da aparência do mal. Leia a Bíblia, alimente a sua alma com o que é bom. Não fique empanturrando a sua mente, os seus olhos, só das coisas desse mundo. Isso vai te inutilizar espiritualmente. Isso vai arruinar a tua vida. Não empanturre a sua alma apenas com o que a internet oferece. Ouça o seu amigo, o seu companheiro de caminhada. Ele se revela por intermédio da palavra. Assuma a sua responsabilidade. Ele já fez as pazes com você através de Jesus. Ele já mandou você parar. Ele já lhe mostrou o caminho. Ele já reconciliou-se com você através de Jesus. Agora, busque o Senhor pela palavra, pela oração, em nome de Jesus. Meu tempo acabou, né? Eu tenho mais 1 hora? Eu tinha mais coisas a falar, mas eu quero terminar aqui. Comece a andar com Deus. E para que isso aconteça na prática, não é só teoria não, na prática, primeiro, pare de andar nesse caminho. Segundo, veja que há um caminho bom, há um caminho novo. Terceiro, venha. Não basta saber do caminho, não basta ficar olhando para o caminho, é preciso vir,
reconcilie-se com Deus, se converta de verdade, não seja apenas um religioso, frequentador de igreja, converta-se na alma, arrependa-se de seus pecados e diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa-me, transforma-me, eu quero ser como um atleta de Cristo, eu quero correr a carreira, eu quero seguir no caminho, eu quero ter forças que vêm de Ti, eu quero assumir a minha responsabilidade, eu vou lutar, eu vou vencer na dependência do Senhor. Que sejamos adolescentes fortes, jovens fortes, atletas que trilham o caminho, praticando fé e obras, andando com Deus. Noé, Enoque, Abraão e eu e você andemos com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Fiquemos de pé e façamos uma oração. Pai, é a Tua palavra, Senhor. Nada acontece por acaso. E que essa palavra encontre lugar nos corações. Tu sabes, Senhor, o caminho de cada um de nós. Que não venhamos trilhar caminhos de morte, de pecado, de escravidão. Mas que possamos ouvir a Tua voz dizendo: pare, olhe o caminho bom. E que possamos estar voltados para Ti mais e mais. Em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Amém. Deus abençoe. Agradecemos pela palavra abençoada e para que a gente cada dia mais venha se reconciliar com Deus, né? E venha andar todos os dias com Ele. Pastor, preparamos essa lembrancinha que é a diretoria da UAEC para o senhor tirar uma foto. Bom, agora nós vamos nos dividir para os PGs. Vocês vão seguir seus líderes. Eu vou chamar aqui cada um. Pessoal, os líderes, alguns já estão lá em cima, aí vocês vão seguir uma pessoa diferente. O líder do vermelho está aqui, então, pessoal do vermelho, fique em pé. Sigam Gabriel. Rapidinho, rapidinho. Não, leve só esse. Aí eu vou... Tu leva um e eu levo o outro. Tu leva um e eu levo o outro. PG. Pronto, pessoal do PG... verde, levanta a mão aí, verde. Segue Daniel. Daniel, levanta a mão aí. Eu levo o azul na sala dos adolescentes. Se Carol e Luan não tiverem, tu espera lá, vê, e orienta para comer. Pessoal do PG azul, segue Aislan. Pode ser. Aqui, pessoal do azul, desse lado aqui. E o pessoal do PG branco vai me seguir, certo? Deixa eu botar. A gente vai por esse lado aqui, tá bom? Me esperem.